Era uma manhã quente de verão quando José decidiu abandonar a família na pequena fazenda onde moravam há anos. Ele estava farto, cansado das brigas e das dificuldades que a vida rural impunha. Ele olhou pela última vez para a esposa Maria, que estava no campo, cuidando das galinhas, e para seus 3 filhos que brincavam no barracão. Ele não conseguiu mais suportar a visão daquela vida que lhe parecia uma prisão. Eu não aguento mais. Vocês não valem nem um ovo, gritou ele, antes de sair pela porta de casa, jogando a mochila nas costas e se afastando sem olhar para trás. Maria, com os olhos cheios de lágrimas, não conseguiu dizer uma palavra. Ela sabia que as palavras dele não eram novas. Ele já tinha falado isso em outras ocasiões. Mas naquele dia algo mudou. José realmente foi embora. Maria, embora destroçada, precisou ser forte. Ela sabia que não podia ficar lá esperando que ele voltasse. O tempo, como sempre, não parou para ninguém. Com o coração apertado e a alma em pedaços, ela se concentrou em cuidar dos filhos e manter a fazenda funcionando. Mas as dificuldades aumentaram. O galinheiro, que antes estava cheio, agora estava vazio. As galinhas haviam morrido devido a uma doença inesperada, e o que antes era o sustento da família virou uma lembrança amarga de um tempo que nunca mais voltaria. Os filhos cresceram sem o pai, e Maria se tornou mãe e pai ao mesmo tempo. Cada dia era uma luta. Ela trabalhava incansavelmente para manter a fazenda, mesmo com o pouco que tinha. Cada ovo, cada pedaço de comida era uma conquista. Os filhos, embora pequenos, aprenderam desde cedo o que era a vida difícil e o valor do trabalho, mas o vazio deixado por José, especialmente em seus corações, era imenso. Eles perguntavam por que o pai os havia deixado, e Maria sempre tentava dar respostas que acalmassem seus corações. O tempo passou. A fazenda, embora simples e humilde, tornou-se o lar de uma mulher forte e de 3 filhos que cresceram com a educação de Maria. Eles aprenderam que a vida não era fácil, mas que com união e trabalho poderiam superar qualquer adversidade. No entanto, a falta de José os marcava, cada um de maneira diferente. O mais velho João sempre dizia que um dia o pai voltaria para pedir desculpas, mas Maria, embora esperançosa, não acreditava mais nisso. O ano era 2015. O que ninguém imaginava era que a vida daria uma reviravolta impressionante para todos. José, depois de anos de tentativas frustradas de encontrar um novo caminho, se viu diante de um momento que mudaria tudo. Ele estava sentado em frente à televisão, como de costume, zapeando pelos canais, até que algo fez parar. Era um programa de entrevistas com pessoas que haviam passado por grandes reviravoltas na vida, e a imagem que apareceu na tela o deixou sem palavras. Era Maria, sua ex-esposa. Ela estava em um cenário elegante, com um sorriso confiante no rosto, falando sobre a vida na fazenda, sobre as dificuldades e sobre como havia criado os filhos sozinha, transformando a propriedade em um modelo de sucesso. José não acreditava no que estava vendo. Ele viu um rosto que antes estava marcado pela dor, agora radiante de orgulho e sucesso. E mais chocante ainda, ela estava rodeada por seus filhos, que haviam crescido e estavam prontos para seguir seus próprios caminhos. José ficou em choque. A mulher que ele abandonara sem valorizar agora estava no topo, mostrando ao mundo que poderia vencer tudo sozinha. Os filhos estavam bem, felizes, com os corações curados da dor que ele havia causado. Ele, por outro lado, estava em um lugar onde as escolhas que fizera o haviam deixado vazio. A culpa começou a consumir José, e ele sabia que precisava fazer algo para se redimir. Mas o que ele poderia fazer agora? Como ele poderia reparar o mal que causara? Como pedir perdão por ter abandonado sua família no momento mais difícil de suas vidas? E o mais importante, ele teria a coragem de enfrentar a mulher que tanto o amava, mas que ele deixou para trás. José, em um impulso, pegou o telefone e fez a única ligação que podia. O número de Maria, sua ex-esposa, ainda estava na agenda. Ele não sabia o que diria, mas sabia que precisava tentar. O destino estava prestes a colocar à prova o que ele mais temia: as consequências de suas escolhas. A ligação foi atendida, mas antes que José pudesse dizer qualquer coisa, a voz de Maria, firme e tranquila, disse: José, eu sabia que esse dia chegaria, mas você não vai encontrar o que procura. As coisas mudaram e eu também mudei. E assim começava o recomeço de um confronto que mudaria a vida de todos. José ficou em silêncio por um momento, a voz de Maria ainda ecoando em sua mente. As coisas mudaram e eu também mudei. Essas palavras não saíam da sua cabeça.
Ele esperava uma reação mais agressiva, uma voz cheia de rancor e mágoa, mas o tom calmo e firme de Maria só aumentava sua culpa. Ela estava em paz consigo mesma, enquanto ele estava perdido. Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, José conseguiu falar, sua voz trêmula. Maria, eu não sei o que dizer. Eu sei que não posso apagar o que fiz. Eu te abandonei, te deixei com as crianças e com aquela fazenda e não sei o que estava pensando. Mas eu vi vocês na TV e vi como vocês se transformaram, como você se tornou uma mulher forte, incrível. E de alguma forma, isso me fez sentir um vazio enorme. Maria, que havia mantido sua postura tranquila durante todos esses anos, suspirou fundo do outro lado da linha. Ela sabia que aquele momento chegaria, mas não estava certa de como deveria reagir. Era difícil. A dor que sentira na época ainda não havia desaparecido por completo, mas ela também sabia que a vida continuara e que de algum modo ela havia encontrado seu equilíbrio. José, eu também sofri, mas a vida seguiu. Eu criei nossos filhos sozinha. Eu transformei a fazenda mesmo com as dificuldades. Você me deixou com nada, e ainda assim eu consegui. E os meninos cresceram bem. Você não tem ideia de como isso foi difícil, mas eu fiz o melhor para eles. Eu fui a mãe e o pai ao mesmo tempo. Havia um peso nas palavras de Maria, uma mistura de dor, mas também de força e orgulho. José sabia disso. Ele sabia o quanto ela havia se esforçado e que em muitas noites ela provavelmente havia chorado sozinha, sem ninguém para lhe dar apoio. Mas ao contrário dele, Maria não havia se deixado consumir pela culpa. Ela havia seguido em frente. Eu sei, Maria. Eu sei que você fez o melhor que pôde. Eu só queria que as coisas fossem diferentes. Eu me arrependi de tudo, mas eu não tenho mais tempo. A verdade é que eu não sei nem por onde começar. Maria ficou em silêncio por alguns segundos. Ela estava diante de um dilema. Por um lado, ela queria ajudar José, dar-lhe algum tipo de perdão. Mas por outro, não sabia se isso era o que ele realmente merecia. Afinal, ele a deixou no momento em que ela mais precisou dele. Você não pode voltar no tempo, José. E eu não posso mudar o que aconteceu. Não sei se você merece um perdão, mas o que eu sei é que os nossos filhos estão bem agora. Eles cresceram, e agora é a vez deles de tomar as rédeas da vida deles. José engoliu seco. Ele sabia que as palavras de Maria eram verdadeiras, mas aquilo ainda o consumia. Ele queria tentar se redimir, mas será que seria possível? O que ele poderia fazer para provar que estava genuinamente arrependido? Maria, eu gostaria de falar com os meninos, ver como estão. Eu sei que não posso voltar, mas talvez se eu pedir perdão a eles também, isso ajude. Maria pensou por um momento. Ela sabia o quanto os filhos haviam sido afetados pela ausência de José, mas também sabia que eles haviam seguido em frente. Eles estavam bem, mas a ferida ainda estava ali, embora curada na maior parte. Será que ela poderia permitir que José se aproximasse deles? Eu vou falar com eles. Mas você tem que entender que não é só pedir desculpas. As palavras não vão apagar os anos em que você esteve ausente. José ficou em silêncio por um momento, sentindo o peso dessas palavras. Ele sabia disso, mas ainda assim sentia que precisava tentar. Eu entendo, Maria. Só me dê a chance de me aproximar deles. A conversa terminou com um simples até logo. José desligou o telefone, mas não se sentia aliviado. Ao contrário, sentia um peso ainda maior. Ele sabia que aquele telefonema era apenas o começo de uma jornada difícil. Ele havia tomado uma decisão, mas ainda não sabia se estava preparado para as consequências. Enquanto isso, do outro lado da linha, Maria também sentia um misto de emoções. Ela sabia que, se José realmente estava arrependido, talvez fosse possível dar-lhe uma chance. Mas também sabia que seria uma batalha emocional para todos. Ela não poderia esquecer o que ele fizera, mas também não queria ser a responsável por deixar alguém preso no passado. Naquela noite, enquanto os filhos se preparavam para dormir, Maria se sentou à mesa, refletindo sobre o que fazer a seguir. Ela sabia que a vida deles estava prestes a mudar novamente, mas não sabia se essa mudança seria para melhor ou para pior. No dia seguinte, ela conversou com os filhos, explicando tudo o que havia acontecido. A reação deles foi mista. João, o mais velho, parecia aberto a dar uma chance para o pai, mas Luísa, a filha do meio, estava mais cética. E o caçula, Felipe, mal entendia o que estava acontecendo, mas sentia a tensão no ar. Maria sabia que essa era a hora da verdade. Ela precisava fazer uma escolha que impactaria a vida deles para sempre. Os dias passaram e a tensão na fazenda só aumentava.
Maria sabia que os filhos estavam confusos e, de certa forma, ainda machucados. Eles haviam vivido sem o pai durante todo esse tempo, criando uma fortaleza em torno de seus corações. Como poderiam agora aceitar que ele voltaria para suas vidas, mesmo que apenas como uma sombra do homem que ela havia conhecido? João, o filho mais velho, foi o primeiro a se abrir para a ideia de conversar com José. Ele sempre foi mais racional e, embora estivesse ferido pela ausência do pai, acreditava que as pessoas podiam mudar. Já Luísa, a filha do meio, estava decidida. José não tinha mais lugar em suas vidas. Para ela, um homem que vira as costas para a família não merecia nenhuma segunda chance. Felipe, o mais novo, apenas observava a confusão que se formava ao seu redor. Ele tinha apenas 8 anos e mal lembrava do pai, mas percebia a dor de sua mãe e a tensão entre os irmãos. Na manhã seguinte, enquanto o sol se levantava sobre os campos da fazenda, Maria recebeu a ligação de José. Ele estava pronto para conversar com os filhos, mas a pergunta pairava no ar: seria tarde demais? Maria, eu sei que vocês estão passando por um turbilhão de emoções agora, mas eu preciso vê-los. Eu preciso pedir desculpas a cada um deles. Não quero mais viver com esse peso. Por favor, me deixe tentar. A voz de José estava cheia de sinceridade, mas Maria sabia que as palavras por si só não seriam suficientes. Ela suspirou, sentindo o peso da decisão que precisava tomar. Após uma breve pausa, ela finalmente respondeu: vou falar com os meninos. Mas você precisa entender que não será fácil para eles. Isso não é só sobre você, é sobre o que você fez, o que deixou para trás. Prepare-se, José. Ela desligou o telefone e foi até a sala onde os filhos estavam reunidos. A tensão era palpável. João, sentado no sofá, olhou para a mãe com uma expressão de preocupação. Luísa, com os braços cruzados, parecia determinada a não ceder. Felipe brincava com um dos cachorros, distraído, mas Maria sabia que ele também sentia algo no ar. Ele não era bobo. Eu falei com seu pai, começou Maria, sua voz firme, mas suave. Ele quer pedir desculpas para vocês. Quer vê-los. Mas antes de qualquer coisa, preciso saber como vocês se sentem. João foi o primeiro a falar, quebrando o silêncio. Eu sei que ele fez algo imperdoável, mãe. Eu sei que não podemos simplesmente esquecer o que aconteceu. Mas também sei que ele é humano. Todos erram e ele está pedindo uma chance. Eu. Eu estou disposto a ouvir o que ele tem a dizer. Maria olhou para João, seu filho mais velho, com uma mistura de orgulho e preocupação. Ele sempre fora o mais equilibrado da família. Mas e Luísa? Luísa, com o rosto fechado, balançou a cabeça negativamente. Eu não consigo, mãe. Eu não consigo simplesmente olhar para ele e dizer que está tudo bem. Ele nos abandonou, nos deixou para trás, sem explicações. Não posso simplesmente dar uma chance a alguém que nunca se importou. Não sei se ele tem algo a dizer que possa mudar isso. Maria sabia que Luísa estava apenas expressando o que todos sentiam, mas também entendia que a dor de sua filha era mais profunda. Luísa sentira a ausência do pai de uma forma diferente, talvez até mais intensa. Para ela, José era uma figura distante, quase como um mito, e aquele mito havia se quebrado de uma forma dolorosa. Felipe, que até então estava quieto, finalmente olhou para Maria com seus grandes olhos curiosos. Mãe, o papai vai voltar? Eu não lembro dele, mas os meninos da escola falam sobre ele. Eles dizem que ele era bom. Será que ele vai ficar de novo com a gente? As palavras de Felipe cortaram Maria como uma faca. Ele não se lembrava de José, não sabia o que ele havia feito. Para Felipe, o pai era apenas uma figura ausente, uma sombra distante. Maria olhou para o filho e, com a voz embargada, respondeu: não sei, Felipe. Eu também não sei o que o futuro nos reserva. O tempo parecia se arrastar enquanto Maria tentava encontrar uma resposta para todos os seus filhos. Ela sabia que, de qualquer forma, essa era uma situação que precisaria ser resolvida de forma coletiva. Ela não poderia tomar essa decisão sozinha. Após um longo silêncio, Maria tomou a decisão. Ela ligaria para José, mas não antes de preparar seus filhos para o que estava por vir. Se ele fosse aparecer, teriam que estar preparados para lidar com a dor, a raiva e, quem sabe, até a cura. Mas também sabiam que isso era um risco, algo que ninguém sabia o que resultaria. Eu vou ligar para ele. Mas vocês todos precisam entender que, independentemente do que aconteça, vamos passar por isso juntos. Não importa o que ele disser, nós somos uma família. E juntos enfrentamos tudo. Com essas palavras, Maria levantou-se e foi até o telefone. O peso da decisão estava em suas mãos. Maria desligou o telefone com um suspiro pesado.
Ela sentia o coração apertado, mas sabia que havia tomado a decisão certa. Os filhos estavam divididos, mas essa reunião poderia ser o início de algo que, pelo menos, lhes daria respostas. Ela olhou para eles, ainda em silêncio na sala, com expressões de expectativa e incerteza. Ele vai vir amanhã às 10 da manhã, Maria falou, quebrando o silêncio tenso. E, embora não saiba o que esperar, nós vamos enfrentá-lo juntos, como família. João olhou para a mãe com um semblante determinado. Ele estava pronto, ele- mas a tristeza nos seus olhos mostrava que o peso do passado ainda não havia sido deixado para trás. Luísa ainda mantinha seu olhar distante, como se estivesse se preparando para uma batalha emocional. Felipe parecia ansioso, seus olhos brilhando com uma mistura de curiosidade e receio. Na manhã seguinte, o sol mal havia aparecido no horizonte quando José chegou à fazenda. Ele parecia diferente, mais velho, mais cansado, mas com um brilho de arrependimento nos olhos. O homem que Maria havia conhecido anos antes, cheio de confiança e força, agora parecia um homem quebrado, prestes a enfrentar as consequências de suas ações. José desceu do carro e olhou para casa com um sorriso tímido, como se estivesse tentando reconquistar algo que havia perdido. Ele caminhou até a porta e tocou a campainha. Maria, com o coração disparado, foi até a porta e a abriu lentamente. Eles se encararam por um momento, sem palavras. O silêncio entre eles era palpável. Você está pronto? Maria perguntou, sua voz fria e firme. José respirou fundo, tentando reunir coragem. Eu não sei, mas eu sei que preciso tentar. Eu sei que errei. E eu não espero perdão, mas preciso que eles saibam que nunca os abandonei de verdade. Eu os amo, Maria. Eu sempre amei. Maria deu um passo atrás, convidando-o a entrar. Ela sabia que nada seria fácil, mas o momento havia chegado. José entrou na casa e todos os olhos estavam voltados para ele. João, Luísa e Felipe estavam na sala, esperando a chegada do pai, mas a atmosfera estava pesada. Cada um tinha uma expressão diferente. João parecia impassível, Luísa estava com o olhar endurecido, e Felipe, com sua curiosidade infantil, observava atentamente. José foi até ele, seu corpo tremendo levemente. Eu sei que não posso voltar atrás, ele começou, olhando para cada um dos filhos. E sei que perdi muito tempo, mas hoje estou aqui para tentar reconstruir o que eu destruí. Eu sei que palavras não podem mudar o passado, mas eu quero mostrar a vocês que sou capaz de fazer o que for necessário para reconquistar a confiança de vocês. João foi o primeiro a falar. Ele se levantou lentamente e olhou para o pai com um olhar que mesclava dor e compreensão. Você nos deixou, pai. E não foi apenas pela sua ausência física. Foi pela ausência de amor, pela falta de apoio. Durante todos esses anos você não se importou. Mas eu quero acreditar que você pode mudar. Eu não sei se vou conseguir te perdoar, mas estou disposto a ouvir. Apenas seja sincero com a gente. José engoliu em seco, os olhos se enchendo de lágrimas. Eu sei, João. Eu sei. E por isso eu estou aqui. Eu sei que não mereço o perdão de ninguém, mas vou lutar por isso, dia após dia. Luísa, que até então estava em silêncio, não conseguiu mais se conter. Como você teve coragem de voltar, pai? Depois de tudo que fez? Como pode aparecer aqui e esperar que tudo seja fácil? Ela perguntou, a voz tremendo de raiva e dor. José olhou para ela com um olhar cheio de arrependimento. Eu sei que a raiva de vocês é justificada. Eu sei que não há desculpas para o que fiz. Mas, Luísa, eu nunca deixei de pensar em vocês. Mesmo quando estava distante, eu sentia falta de vocês. E sei que isso não apaga o que fiz, mas posso tentar mostrar que não sou mais o homem que fui. O silêncio tomou conta da sala. A dor de Luísa era visível, mas o que ela não esperava era ver seu pai vulnerável, finalmente admitindo sua culpa. Ela engoliu o choro, mas não conseguiu esconder a tristeza. Felipe, com seus 8 anos, estava no canto da sala, observando tudo com olhos curiosos, como se estivesse tentando entender o que estava acontecendo. Ele, sendo o mais novo, não tinha as lembranças dolorosas que os outros tinham, mas sentia a tensão no ar. Maria observava tudo em silêncio. Ela sabia que o que se passava ali era o início de um longo caminho. O encontro com José poderia ser apenas o primeiro passo para reconstruir o que ele havia destruído. Mas a dúvida ainda pairava no ar. Seria isso possível? Poderiam eles realmente esquecer o que aconteceu e seguir em frente? José sabia que a jornada seria difícil, que a reparação do dano causado não seria imediata. Mas ele estava disposto a tentar ser um pai de verdade, a tentar reconstruir os laços que haviam sido quebrados.
O encontro com os filhos não seria o fim, mas o começo de uma nova história. Uma história de dor, arrependimento, talvez perdão. O tempo parecia ter parado naquele momento. A tensão no ar era quase palpável. José estava ali, tentando expressar o que sentia, mas sabia que as palavras nem sempre tinham o poder de curar feridas tão profundas. Ele observava os filhos, cada um deles com sentimentos conflitantes, e a dor em seus corações era evidente. Maria permaneceu em silêncio com os braços cruzados, observando tudo de longe. Ela sabia que não seria fácil, que o caminho seria tortuoso, mas também sabia que não era impossível. A vida deles, os cinco, havia sido marcada pela falta de José, mas agora ele estava ali, disposto a tentar, e ela não podia impedir que o processo começasse. Como você espera que a gente te receba depois de tudo que fez? Luísa perguntou novamente, a voz mais suave, mas ainda cheia de dor. Ela havia falado sem filtro, mas no fundo ela ainda não sabia o que sentir. José, em um gesto quase instintivo, se aproximou de Luísa e, com a voz embargada, respondeu: Eu não espero ser recebido de braços abertos. Sei que fui o responsável por toda essa dor. Mas estou aqui para assumir minhas falhas, para tentar fazer o que é certo agora. Eu sei que o que fiz não pode ser apagado, mas posso ser um homem melhor daqui para frente. João, que até então estava em silêncio, observou o pai com um olhar grave. Ele parecia refletir profundamente, absorvendo as palavras, mas sem deixar transparecer muito. Por fim, ele se levantou e, de forma calma, mas firme, falou: Você acha que um pedido de desculpas vai resolver tudo, pai? Você realmente acha que pode voltar agora e agir como se nada tivesse acontecido? O tom de João era severo, mas sua voz estava cheia de um pesar silencioso. Ele estava em um conflito interno, não sabendo exatamente como lidar com o que estava acontecendo. Será que ele pode mudar? Pensava. José sentiu o peso de cada palavra de João, e isso o fez vacilar. Ele sabia que seu pedido de desculpas não era uma fórmula mágica que traria tudo de volta. Ele precisaria mostrar, por meio de suas ações, que merecia uma segunda chance. Mas onde começar? Eu não sei se vou conseguir consertar o que fiz, João. Não posso mudar o passado, mas posso mudar o presente. Estou aqui para começar a mudança, e estou disposto a fazer o que for preciso para provar que você está errado. Se você não me perdoar, entenderei. Mas vou lutar para que um dia você veja que eu sou capaz de ser o pai que você mereceu ter o tempo todo. Luísa deu um passo à frente, encarando o pai com um olhar desafiador. Seus olhos estavam cheios de raiva, mas também de uma tristeza profunda que ela não sabia como expressar. Ela estava com o coração partido, não sabendo se poderia acreditar nas palavras do homem que a deixou. Não sei se consigo confiar em você de novo, pai. Você me fez acreditar que não valia a pena esperar por você. Por anos, achei que não éramos dignos do seu amor. E agora você aparece com essas palavras, dizendo que vai mudar. Mas e se não mudar? E se você nos abandonar de novo? O peso das palavras de Luísa era claro, e José sabia que ele não tinha mais o luxo de prometer sem ação. Ele precisava mostrar de fato que estava disposto a fazer todo o esforço possível para reverter o mal que causara. Eu entendo a raiva de vocês, José começou com a voz trêmula, ainda sentindo o peso das palavras da filha. E sei que não posso esperar que me aceitem da noite para o dia. Mas, se vocês me derem a chance, vou lutar por essa família. Por tudo o que construímos, mesmo que isso tenha sido destruído por minha culpa. Felipe, o filho mais novo, finalmente rompeu o silêncio. Ele estava quieto até aquele momento, observando tudo com seus olhos inocentes, mas com a curiosidade típica de uma criança. Ele olhou para o pai e, com a sinceridade de uma criança, perguntou: Papai, você vai ficar com a gente agora? Não vai embora de novo, né? A pergunta de Felipe foi simples, mas carregada de significado. José sentiu o coração apertar. Como explicar a uma criança pequena tudo o que acontecera, as falhas que cometera, e ainda conseguir transmitir a ideia de que as coisas poderiam ser diferentes agora? José se ajoelhou na frente de Felipe, olhou diretamente nos olhos do garoto e, com uma voz suave, respondeu: Eu não vou embora, filho. Não vou mais fazer vocês sentirem que estão sozinhos. Estarei aqui de agora em diante para ser o pai que vocês merecem. Eu sei que palavras não são suficientes, mas com o tempo vocês verão. Eu vou ficar e vou fazer tudo para ser a pessoa que vocês sempre precisaram. Felipe, com os olhos brilhando, sorriu pela primeira vez desde que o pai chegou. Embora ele ainda fosse muito novo para entender totalmente as complexidades da situação, ele sentiu a sinceridade nas palavras de José
e, por um momento, sentiu uma esperança renascer em seu coração. Maria, observando a cena, sentiu um misto de emoções. Ela sabia que o caminho seria longo e árduo, mas o primeiro passo havia sido dado. José estava ali, tentando reconquistar a confiança de seus filhos, e ela, como mãe, sabia que o tempo seria um fator importante. O ambiente na casa estava carregado, mas ao mesmo tempo havia uma tênue sensação de que algo estava começando a mudar. Talvez o perdão, a verdadeira cura, não fosse um evento de uma noite, mas um processo gradual que exigiria paciência e compreensão de todos. O que viria a seguir, ninguém sabia. Mas uma coisa era certa: o reencontro de José com seus filhos era apenas o começo de um novo capítulo. A família estava começando a se reconstruir, mas os desafios ainda estavam por vir. Após um momento tenso, onde as palavras de José ainda ecoavam nas mentes dos filhos, a família ficou em um silêncio profundo. A casa, que antes ressoava com risadas e alegrias, agora parecia carregada de incertezas. Mas, ao contrário do que muitos poderiam imaginar, não foi uma parede de gelo que separou José de seus filhos. O silêncio, embora pesado, não era de indiferença. Era o silêncio de quem ainda estava tentando entender o que se passava dentro de si. José sentia uma pressão imensa sobre os ombros, algo que ele não experimentava desde a época em que cuidava da fazenda e pensava que poderia resolver tudo sozinho. Ele sabia que agora não tinha mais esse luxo. Ele tinha que dividir, ser transparente e, acima de tudo, ouvir. Luísa, ainda com os olhos marejados, foi a primeira a quebrar o silêncio. Sua voz estava calma, mas cheia de um desamparo que ela não podia esconder. Você não entende, pai. Não entende como foi crescer com a sua ausência, sem saber por que você nos abandonou. Cada vez que a gente via o galinheiro vazio, ou via alguém na rua falar de você, parecia que nosso mundo ficava ainda mais vazio. Não foi só sua falta, foi o abandono do que a gente mais precisava, sua presença. José sentiu um aperto no coração ao ouvir aquelas palavras. Ele sabia que havia sido mais do que uma simples ausência física. Ele havia deixado um vazio imenso no coração dos filhos. Algo que ele jamais poderia imaginar que se espalharia como uma sombra até não dizer nos menores detalhes da vida deles. Eu sei que falhei, José disse, sua voz agora cheia de arrependimento. Eu não consigo tirar o que fiz, mas estou disposto a fazer tudo para tentar mostrar que posso mudar, para tentar reconstruir o que quebrei. João, o filho mais velho, tinha sido até então o mais contido, o mais observador. Mas agora, com um semblante sério e um olhar que misturava frustração com uma pitada de dúvida, ele decidiu se manifestar. Pai, palavras são fáceis. Promessas também. Mas o que vamos fazer com o que ficou para trás? Como é que você quer que a gente acredite que vai dar certo dessa vez? Você acha que, só porque apareceu hoje, tudo vai mudar? Que agora vai ser diferente? João tinha uma raiva reprimida, mas também um sentimento de desespero. Ele queria acreditar, mas não sabia se poderia. Maria, que estava em silêncio desde que tudo começou, olhou para seus filhos e, com uma expressão firme, finalmente se pronunciou. Ela não estava apenas relembrando as tragédias do passado, mas também, como mãe, se preocupava com o futuro da família. João tem razão, José. A confiança é algo que se constrói com o tempo. Não podemos apagar os anos de dor que causou, nem podemos confiar em palavras vazias. O que aconteceu no passado, por mais que você queira mudar, ainda está presente em nós. Não basta querer, é preciso mostrar. Todos nós precisamos ver ações e não só promessas. José abaixou a cabeça, ciente da verdade que estava diante de si. Ele não tinha respostas fáceis, não podia reverter os anos de dor. O que ele podia fazer era mostrar que estava disposto a lutar. A luta seria árdua e ele sabia disso. Mas ele também sabia que o amor não se constrói da noite para o dia e a reconquista não seria diferente. Felipe, o mais novo, estava quieto em um canto, observando tudo com um semblante pensativo. Ele já sentia o peso da situação, apesar de sua pouca idade. E de repente, ele falou com uma voz doce, mas cheia de sinceridade. Eu só quero que a gente seja feliz de novo, papai. Eu sei que não vai ser fácil, mas espero que você fique e nos faça sorrir de novo. Eu só quero ter o papai que sempre imaginei. Essas palavras, simples e puras, tocaram profundamente o coração de José. Ele olhou para o filho mais novo, seus olhos brilhando com um misto de culpa e esperança. Aquela era a oportunidade que ele tinha, não poderia mais falhar. Vou ficar, filho, e vou lutar por todos vocês. Não vou desistir de vocês, nunca mais.
Maria, que até então havia permanecido como uma espectadora da cena, olhou para o marido com um olhar decidido, mas também cansado. Ela sabia que a reconstrução seria dolorosa, mas ao mesmo tempo ela não queria mais viver com a amargura que o abandono de José havia causado. Ela estava disposta a tentar, pelo bem de seus filhos e até por ela mesma. Então mostre, José. Não basta prometer, não basta dizer que vai ficar. Mostre com ações, porque se você realmente nos ama, vai provar com o tempo que isso vale a pena. Só o tempo vai dizer se podemos acreditar em você de novo. José sentiu que as palavras de Maria eram a chave. Não era sobre ele pedir desculpas ou tentar fazer com que tudo fosse como antes. Era sobre ele demonstrar com ações que ele era digno da confiança de sua família novamente. A jornada de reconstrução estava apenas começando. Os desafios eram grandes, mas José estava disposto a enfrentá-los. O futuro, incerto e desconhecido, seria o teste de sua sinceridade. A vida da família estava novamente em jogo. Mas uma coisa era certa: eles não seriam os mesmos. Eles agora tinham a chance de reescrever a história de suas vidas. Os dias seguintes foram cheios de tensão e expectativas. José sabia que, mesmo com o apoio de seus filhos, a verdadeira prova ainda estava por vir. Reconstruir os laços com Maria, com João, com Luísa e Felipe não seria uma tarefa fácil. A desconfiança pairava sobre todos os gestos, cada palavra dita poderia ser um teste para medir a sinceridade das intenções de José. Na fazenda, a situação era igualmente desafiadora. O galinheiro vazio ainda era um lembrete cruel do abandono. No entanto, para José, esse vazio agora era um símbolo de algo mais profundo, a necessidade de preenchê-lo com ações reais, com o esforço necessário para recuperar o tempo perdido. Ele começou a trabalhar incansavelmente desde as primeiras horas da manhã até o fim da tarde. O sol escaldante e o cheiro da terra molhada eram os únicos companheiros que ele tinha enquanto tentava arrumar a fazenda, um pedaço de cada vez. Maria observava de longe, suas mãos imersas em afazeres diários, mas seu olhar sempre atento. Ela estava cautelosa, mas não podia negar que algo dentro de José, parecia estar mudando. Ele não estava mais agindo apenas por obrigação ou para impressioná-la. Ele estava se dedicando de coração, e isso despertava algo nela, algo que ela pensou que havia perdido para sempre. Mas, ao mesmo tempo, as palavras de João ainda ecoavam na sua mente. Ele tinha razão. Promessas vazias não eram suficientes. José precisava mostrar que, ao voltar, não seria apenas uma aparição temporária, mas uma verdadeira mudança. Maria sabia que não seria fácil, mas também não poderia continuar a carregar o peso da mágoa sozinha. Enquanto isso, Luísa, a filha do meio, se mantinha distante. Ela não queria se deixar envolver facilmente pelas mudanças de José. Ela tinha visto de perto o sofrimento de sua mãe e o vazio no olhar de seus irmãos. Ela se perguntava se realmente valeria a pena acreditar novamente nas palavras do pai. Felipe, o mais novo, continuava sendo a esperança silenciosa da família. Seu amor incondicional por José ainda era intacto, e ele nunca deixou de acreditar que o pai poderia mudar. Cada gesto de carinho, cada olhar mais atento que José lhe dava, parecia ser um pequeno passo para recuperar a confiança do filho. Felipe era uma lembrança constante de que, às vezes, o amor é capaz de ultrapassar as barreiras mais difíceis. José sabia que seu tempo estava se esgotando. Ele não tinha mais o luxo de se perder em palavras. Ele tinha que agir. Cada dia era uma oportunidade para provar que ele não era mais o homem que havia abandonado sua família no passado. Mas ele também sabia que não poderia fazer tudo sozinho. Precisava do apoio deles, precisava da família. Uma tarde, enquanto trabalhava no galinheiro, José foi surpreendido por Maria, que apareceu na porta da casa com um olhar sério. Ela não havia falado muito com ele nos últimos dias, mas agora parecia pronta para discutir algo importante. José, precisamos conversar, disse ela com um tom que não deixava margem para respostas. Ele levantou-se suado e cansado, mas disposto a ouvir. Eles se sentaram à sombra de uma árvore, onde o silêncio pairava entre eles. Maria o olhou profundamente nos olhos, como se procurasse algo que ele ainda não tinha mostrado. Eu vi você tentando, José. Vi você trabalhando duro para recuperar o que perdeu. Mas o que me preocupa é o que você realmente sente. Não quero ser a mulher que fica esperando por um homem que nunca vai mudar. Você tem que me mostrar que é diferente, não só para nós, mas para você mesmo. Eu não vou mais esperar por promessas vazias. José sabia que Maria estava certa. Ele não poderia continuar pedindo desculpas sem mostrar um esforço real. As palavras não bastavam mais.
Era hora de agir. Eu entendo, Maria, e sei que não posso apagar o passado, mas o que posso fazer é lutar pelo nosso futuro. E a luta começa agora. Nesse momento, o vento suave parecia carregar uma sensação de renovação no ar. A fazenda, que antes parecia um lugar de dor e desolação, agora se tornava o palco de uma transformação silenciosa, mas profunda. José sabia que o caminho à frente seria cheio de desafios, mas ele também sabia que não poderia voltar atrás. Se você está disposto a lutar, José, então estamos juntos nisso. Mas se não for assim, se for apenas mais uma tentativa vazia, então é melhor terminar agora, disse Maria com firmeza, mas com a esperança de que finalmente as palavras de José pudessem ser verdadeiras. José olhou para ela e então, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que algo dentro dele se alinhava. Ele não estava mais perdido. Ele sabia exatamente o que precisava fazer. E isso não era apenas sobre recuperar o que tinha perdido, mas construir algo novo com a família que ele finalmente valorizava mais do que qualquer coisa. José acordou cedo, como fazia todos os dias desde que decidiu mudar. O sol começava a nascer e com ele um novo começo para sua família. A fazenda estava mais organizada, o galinheiro começava a tomar forma novamente e o trabalho árduo nos campos estava dando frutos. Cada movimento de José, cada ação que ele tomava, parecia refletir sua determinação em restaurar o que havia perdido. Maria, que até então o observava com uma mistura de desconfiança e cautela, agora começava a se abrir um pouco mais. Ela o via trabalhando incansavelmente, vendo os primeiros sinais de mudança em José. Mas ainda havia algo em seu coração que não se deixava enganar. Ela sabia que o tempo não podia ser apressado. A mágoa e a dor causadas pela partida de José não seriam curadas da noite para o dia. No entanto, algo dentro dela começava a acreditar que talvez ele pudesse realmente mudar. João, o mais velho dos filhos, continuava a ser o maior obstáculo para José. As palavras dele ainda ecoavam em sua mente. Você não vale um ovo. E José sabia que João não estava apenas falando sobre a fazenda. Ele estava falando sobre a vida deles, sobre os sonhos que haviam sido destruídos pela sua ausência. José sentia a dor do filho mais velho como um peso insuportável, algo que ele não poderia simplesmente deixar para trás. Enquanto isso, Luísa, a filha do meio, mantinha uma postura mais fria. Ela estava mais distante do que nunca, não querendo se envolver emocionalmente com José. Ela o observava trabalhar, mas seu olhar era duro. Para Luísa, as ações de José ainda eram insuficientes. Ele havia abandonado a família em um momento de necessidade e agora queria se redimir com trabalho duro. Não seria tão fácil assim. Ela não confiava nele e José sabia disso. No entanto, ele não pretendia desistir. Ele faria tudo o que fosse necessário para ganhar a confiança de Luísa. Felipe, por outro lado, continuava sendo a sua maior motivação. O filho mais novo nunca havia perdido a esperança. Felipe sempre acreditou que, por trás daquelas atitudes cruéis de José, havia um homem que ainda podia ser bom. José sabia que, para conquistar a confiança de Felipe, ele não poderia mais falhar. Felipe era a única pessoa que ainda via o pai com olhos puros, sem a sombra das mágoas passadas. Uma manhã, depois de semanas de trabalho, José foi até o celeiro para pegar algumas ferramentas. Maria o seguiu, como se estivesse decidida a dizer algo importante. José, eu sei que você está tentando, mas até agora só vimos o trabalho. E isso não basta. Não pode ser só sobre o trabalho, você tem que mostrar que se importa com nós, com a nossa família. O que eu preciso, o que os nossos filhos precisam, é de um homem que esteja presente, que esteja lá para nós, não apenas para o trabalho. José parou por um momento e olhou para ela. O peso das palavras de Maria o atingiu com força. Ele sabia que ela estava certa. Trabalhar duro na fazenda era importante, mas não era o suficiente para curar as feridas do passado. Ele precisava estar presente para a família, emocionalmente, não apenas fisicamente. Ele se aproximou de Maria, tomou suas mãos nas dele e olhou-a nos olhos. Eu sei que você está esperando mais de mim, Maria. E pela primeira vez, eu vejo o que realmente importa. Não é só o trabalho, não é só o que eu posso fazer com as minhas mãos. O que importa é que eu esteja aqui para vocês. Eu preciso ser um pai, um marido, não só um fazendeiro. Eu vou mostrar isso, não apenas com palavras, mas com cada ato que eu fizer daqui para frente. Maria olhou, mas seu olhar estava suave. Era o primeiro passo, mas ela sabia que o caminho ainda era longo. Mas talvez finalmente José tivesse começado a entender o que realmente importava.
José decidiu que era hora de fazer algo especial para sua família. Ele queria mostrar a eles que, mesmo depois de tudo que havia feito, ele ainda podia ser alguém em quem eles poderiam confiar. Ele se reuniu com Felipe, João, Luísa e Maria para um jantar. Não seria algo extravagante, mas um simples momento juntos, longe das preocupações do dia a dia. Ele queria que fosse uma noite de reconciliação, uma chance para todos eles verem o esforço genuíno dele. Quando o jantar começou, José olhou para seus filhos, os três sentados à mesa, e sentiu uma sensação de gratidão profunda. Era como se ele estivesse recebendo uma segunda chance e ele não a desperdiçaria. Eu sei que o que fiz no passado não tem explicação. Eu falhei com vocês. Mas o que eu quero hoje é mostrar que, de coração, estou aqui para nós. Estou pronto para lutar por nossa família. E, acima de tudo, estou pronto para ser o pai e marido que vocês merecem. Ele olhou para cada um deles, buscando sinais de que, finalmente, sua sinceridade estava sendo compreendida. João estava quieto, mas sua expressão parecia um pouco mais suave. Luiz ainda estava distante, mas seus olhos não estavam mais tão fechados. Felipe, como sempre, estava sorrindo. A noite passou em um clima de expectativa. Não havia gritos ou discussões, apenas uma paz silenciosa que ainda era frágil, mas que aos poucos começava a se formar novamente. José sabia que a jornada estava longe de terminar. A reconstrução de sua família, a cura das feridas profundas que ele mesmo causou, seria uma tarefa difícil, mas ele estava pronto para enfrentar tudo. Os dias seguintes foram como um teste silencioso para José. Ele sabia que as palavras ditas durante o jantar não eram suficientes. O que ele realmente precisava era demonstrar, com ações diárias, que sua mudança era real, que ele estava comprometido com sua família de uma forma que nunca havia sido antes. Maria, que sempre havia sido a rocha da família, ainda se mostrava cautelosa. Ela o observava atentamente, procurando sinais de que ele realmente estava mudando. Os filhos, especialmente João, continuavam com o olhar desconfiado. João havia sido o mais afetado pela partida de José, e a dor de anos sem o pai era algo difícil de superar. Mesmo quando José tentava se aproximar, o filho mais velho respondia com frieza, como se estivesse protegendo seu coração de uma possível decepção. No entanto, havia algo diferente em José. Ele não estava mais apenas tentando agradar. Ele estava tentando entender a dor de cada um de seus filhos, a dor de Maria, e isso o tornava mais paciente. Ele sabia que o caminho da reconciliação seria longo, mas ele estava disposto a percorrê-lo. Num sábado à tarde, enquanto José estava no campo, Luísa apareceu na porta da casa. Ela estava com uma expressão séria, como se tivesse algo importante para dizer. Pai, precisamos conversar, disse ela de forma direta, como sempre. José parou o que estava fazendo e se aproximou dela. Ele sabia que Luísa não falava à toa. Ela era a mais difícil de todos, a mais reservada. Ela olhou para ele com um olhar profundo, como se estivesse tentando avaliar cada palavra antes de falar. Eu não vou fingir que as coisas estão bem, porque não estão, começou ela de forma calma, mas com firmeza. Mas eu vejo que você está tentando. Vejo que está se esforçando e isso não passou despercebido. Mas o que você não entende é que nós não precisamos apenas do seu esforço. Precisamos de você, de verdade. Precisamos de um pai que esteja aqui, não só fisicamente, mas emocionalmente. Não é só sobre as coisas que você pode fazer, é sobre a presença, o carinho, o cuidado. José ouviu com atenção. Ele sabia que Luísa estava certa. Ele não podia continuar apenas se escondendo atrás do trabalho árduo. Ele precisava estar mais presente para ela, para todos. Eu entendo, filha. Eu sei que você tem razão. E por mais difícil que seja, eu prometo que vou estar mais presente, não apenas nas tarefas, mas na nossa vida. Eu quero recuperar o tempo perdido. Eu quero ser o pai que você e seus irmãos merecem. Mas sei que o caminho vai ser longo. Sei que vou ter que trabalhar muito mais do que apenas fisicamente. Vou ter que me abrir, e isso é algo que eu nunca soube fazer. Luísa parecia ponderar as palavras do pai. Ela não respondeu imediatamente, mas seu olhar suavizou um pouco. Era um pequeno passo, mas era algo. Enquanto isso, João estava no galinheiro, olhando o vazio que uma vez foi o local de trabalho de José. Ele não conseguia tirar da cabeça as palavras que haviam marcado sua vida. Vocês não valem um ovo. Aquelas palavras haviam sido ditas pelo próprio pai, e até hoje ele não conseguia entender o porquê. Por que José havia abandonado a família? Por que ele os deixou?
João se aproximou do galinheiro e começou a mexer nas ferramentas, sem um objetivo claro. Ele estava perdido em seus próprios pensamentos quando José apareceu atrás dele. João. José disse com uma voz suave, como se tentasse encontrar o filho em meio à frieza que ele demonstrava. João não respondeu de imediato, mas José podia sentir a tensão no ar. Ele sabia que aquela conversa não seria fácil. Eu sei que você me odeia, João. Eu sei que eu falhei. Mas o que eu mais quero, que eu mais preciso agora é tentar consertar as coisas com você, com todos vocês. Sei que não é fácil. Sei que por mais que eu tente, você vai continuar com essa dor dentro de si. Mas eu preciso que você me diga o que posso fazer para que um dia você me veja de novo como seu pai. João ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as mãos de José, como se procurasse alguma verdade ali. Por fim, ele olhou nos olhos do pai, mas sua voz estava cheia de amargura. Você não pode mais consertar o que fez, pai. Você nos deixou. E o pior é que não apenas nos deixou, você nos humilhou, nos fez sentir que não éramos nada. Como você acha que eu posso olhar para você agora e dizer que confio em você? Como? José respirou fundo. Ele sabia que aquelas palavras não seriam fáceis de engolir, mas ele não desistiria. Ele sabia que o caminho para reconquistar a confiança de João seria o mais difícil de todos. Mas ele estava disposto a caminhar por esse caminho, não importa o quanto fosse árduo. Eu não tenho respostas para suas perguntas, João. Eu não posso apagar o que fiz, mas eu posso tentar mudar o futuro. Posso tentar ser o pai que você precisa. Só me dê a chance de mostrar que posso ser melhor. João olhou para ele por mais alguns segundos, antes de se virar e continuar o trabalho. Não disse mais nada, mas José sabia que essa conversa ainda não havia terminado. No fundo, ele sentia que estava começando a entender. Não se tratava de grandes gestos, de grandes palavras. Tratava-se de ser constante, de estar ali todos os dias, mostrando através de suas ações que ele havia mudado. E esse seria o maior desafio de sua vida. O tempo passou e José continuava seu esforço diário para reconquistar a confiança da família. Os dias eram longos e difíceis, mas ele sabia que as palavras não eram suficientes. Ele precisava demonstrar com atitudes e paciência o quanto estava disposto a mudar. João, apesar de sua resistência, começava a perceber algo diferente em seu pai. Aos poucos ele notava que José não estava mais apenas cumprindo uma obrigação, mas estava realmente presente, ajudando nas tarefas diárias, conversando mais com Maria e se mostrando mais vulnerável com os filhos. Ele ainda não podia perdoar completamente, mas sua atitude começava a suavizar, e isso era algo. Maria, por sua vez, se mantinha firme, mas não podia negar que sentia um pequeno alívio ao ver José se esforçando. Ela sabia que o perdão seria um processo longo, mas algo nela começava a se abrir, mesmo que não soubesse como lidar com isso ainda. Ela via principalmente como ele se aproximava das crianças com uma paciência que nunca teve antes. Maria não sabia se um dia conseguiria esquecer as palavras que ele havia dito no passado, mas já havia algo que lhe dava esperança, a sinceridade em suas ações. Em uma tarde de domingo, enquanto a família estava reunida na sala, José se aproximou de Maria. Ele tinha um olhar sério, mas ao mesmo tempo suave, e ela sabia que algo importante estava por vir. Maria, sei que estamos passando por um momento de reconstrução, mas quero que você saiba o quanto estou agradecido por sua paciência. Eu errei e sei que não posso voltar atrás. Mas quero tentar fazer de tudo para que você e as crianças se sintam amparados, não só por palavras, mas por minhas ações. Maria olhou para ele com os olhos um pouco mais suaves. Ela sabia que as palavras eram sempre a parte mais fácil, mas ainda assim o tom de José a tocava. Ela suspirou e por um momento o silêncio dominou a sala. Era um silêncio pesado, mas também cheio de promessas. Eu vejo seu esforço, José. Eu vejo que você realmente está tentando, e isso significa muito. Mas, como você disse, as palavras são fáceis, o que importa são as ações. Eu não sei se vou ser capaz de esquecer tudo o que passou, mas sei que temos algo novo agora. Talvez isso seja o começo de algo, talvez. Antes que ela pudesse terminar a frase, João entrou na sala. Seu olhar, que antes estava cheio de desconfiança, agora estava mais calmo, mais ponderado. Ele se aproximou de José e, por um momento, seus olhos se encontraram. Era a primeira vez em muito tempo que João não estava reagindo com raiva, mas com uma silenciosa aceitação. Pai, disse João, a voz baixa, mas firme. Eu não sei se vou conseguir confiar completamente em você tão cedo, mas eu quero tentar.
Eu vejo que está se esforçando, e isso é o que conta, não é? A gente sempre vai lembrar o que você fez, mas talvez agora seja a hora de tentar esquecer. José sentiu um nó na garganta. As palavras de João não eram um perdão imediato, tá? Mas eram uma abertura, uma possibilidade de reconciliação, de cura. Ele respirou fundo, sem saber o que dizer, mas sentindo uma onda de gratidão por aquele pequeno passo. O olhar de Maria, embora ainda cauteloso, também começou a se suavizar. Ela não esperava milagres, mas a mudança nas atitudes de José, a forma como ele estava sendo constante, como estava colocando a família em primeiro lugar, começou a curar as feridas que o tempo e as palavras cruéis haviam causado. Nos dias que se seguiram, a atmosfera na casa de José foi mudando, não de forma imediata, mas lentamente, como a água que aos poucos vai cobrindo o terreno árido. Os risos dos filhos voltaram a preencher os espaços da casa, ainda que tímidos. As discussões começaram a se transformar em conversas. As tensões começaram a diminuir. José soube que a estrada da reconciliação era longa, mas ele estava disposto a caminhar por ela. Não mais como o homem que se esconde nas desculpas, mas como alguém que queria, de verdade, fazer parte da vida de sua família. O galinheiro, que antes havia sido um símbolo de seu abandono e desinteresse, agora parecia ter algo diferente. Ele não estava vazio, não mais. As crianças, com seus pequenos projetos e brincadeiras, agora o viam com outros olhos. E José sabia que, mesmo que o passado não pudesse ser apagado, ele poderia ao menos semear um futuro diferente. Um futuro onde ele seria um pai, um marido, um homem digno de sua família. E assim, com o passar dos dias, a família de José foi se reconstruindo peça por peça, com paciência e coragem, até que um dia, olhar para o futuro não fosse mais uma carga, mas uma esperança renovada. Fim.